Não pregue o evangelho dizendo, Jesus te ama. Ele vai melhorar a tua vida. Ele vai resolver teu problema. Isso não é a mensagem do evangelho. Não pregue o evangelho massageando o ego das pessoas, fazendo promessas às pessoas de solução e melhora de vida neste mundo. Não pregue o evangelho dentro desse princípio. Essa mensagem não é o evangelho de Cristo. Esse evangelho, com essa mensagem, é um evangelho anátema, onde as pessoas é massageado o seu ego. Jesus te ama, ele vai mudar a tua vida, você é escolhido, você é importante. Não pregue o evangelho com essa mensagem, massageando o ego da pessoa, de autoajuda, fazendo as pessoas se sentir a tal. Não pregue o evangelho assim. A mensagem do evangelho é convidar o homem ao arrependimento, mostrando a ele a realidade da vida, da situação que ele está diante de Deus, e convidando-o ao arrependimento para receber o perdão de Deus se arrepender. Aqui, irmão. Aqui, irmão. Juliana. 9599. Vocês estão entendendo? 9599. Vocês estão entendendo, gente? Eu estou aqui no trabalho. 9599. Já mudou o código. Não, porque esse é do 99, não é do outro, não. Ah. Aí é diferente. Bom dia, senhor Diego. O código da 99. É de quem é esse? É fralda, senhor Diego. É. 60. Tá, ok. Vou botar no social. Nada, senhor Diego. Tchau. Vocês estão entendendo, gente? Estou aqui no trabalho. Mas é importante comunicar isso a vocês. Eu sempre aproveito o tempo que eu tenho no trabalho para estar levando essa comunicação para vocês. Porque as pessoas precisam conhecer a verdade, estar na verdade e pregar a verdade. O Evangelho de Cristo Jesus não é isso que o povo vive dentro das igrejas. Não é essa mensagem banal, anátema, que o povo é convidado a ir receber de Deus dentro da igreja. O Evangelho de Cristo Jesus não é esta vida que o povo vive, devota, escrava, centralizada dentro da igreja. O Evangelho de Cristo Jesus não é essas doutrinas, essas instruções, esses ensinamentos que as pessoas recebem dentro das igrejas. Não pregue o Evangelho de Cristo dizendo às pessoas, Jesus te ama, Ele quer mudar a tua vida, Ele vai resolver teu problema, pare de sofrer, venha para Jesus, que Ele vai dar a você tudo de volta, Ele vai te dar vitória, Ele vai te fazer próspero, Ele vai resolver teus problemas. Não pregue o Evangelho com essas promessas malditas secular. Porque Jesus não fez essa promessa a ninguém. Jesus não chamou ninguém para ganhar casa, carro. Jesus não chamou ninguém para receber cura, milagre, prosperidade nesta terra. Ah, irmão Wellington, mas Jesus curou. Ele fez milagre. Mas a mensagem do Evangelho não é isso. O milagre e a cura acontece quando o Evangelho é pregado. Quando as pessoas recebem o Evangelho. Aí o milagre acontece. Não é que o Evangelho, a pregação é milagre.
A pregação do Evangelho é salvação. A pregação do Evangelho é arrependimento. A pregação do Evangelho é reconciliação. A pregação do Evangelho é livramento do juízo e da condenação. É isso que a humanidade precisa ouvir e ter um arrependimento para ser aceito por Deus, pela fé em Jesus. Não é para ser aceito por Deus dentro de igreja. O Evangelho não convida ninguém a Deus por meio de igreja. Não é para receber bênção de Deus através de ritual, prática e devoção de igreja. O Evangelho não convida ninguém a isso. A mensagem do Evangelho, o alvo, não é a igreja, é Jesus. Por onde o pecador vai encontrar a vida com Deus? Primeiro, se ele crer e se arrepender, para que por Jesus seja perdoado os seus pecados, para que então assim seja reconciliado com Deus, aceito por Deus, estando na promessa de Deus, por meio de Cristo, da fé, do arrependimento, não por meio de igreja, da vida centralizada, nos movimentos da vida formal de religião. O Evangelho não é isso. Que o povo prega, vive e é instruído dentro desses ambientes religiosos. O Evangelho não convida ninguém a viver uma vida com Deus como o povo vive dentro das religiões. O Evangelho não convida ninguém a escravizar, consagrar, devotar, centralizar sua vida dentro de ambiente religioso, subjugado a regra, norma, compromisso, tarefa, metas, responsabilidade, obras religiosas. Isso não é a direção do Evangelho. O Evangelho não convida ninguém a isso, meus irmãos. É de lá, viu? Obrigado também. Vocês estão entendendo isso? É no trabalho e aqui levando para vocês a informação, o conhecimento que liberta. Para que você entenda o que é o Evangelho. Eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que é o Evangelho? Você creu no Evangelho? Você vive sua vida com Deus pelos princípios do Evangelho? Você tem a sua esperança em Deus dentro da promessa do Evangelho? Deixa eu te dizer uma coisa. Amigo religioso, irmãos em Cristo, que assistem também os vídeos de instruções, para a gente aprender cada dia mais com o Senhor. É Ele que nos ensina. Nós somos instrumento, usado pelo Espírito Santo. Não é para gritar, correr, pular, marchar, revelar, dar profecia, trazer decreto. Nós somos usados pelo Espírito Santo para ministrar, levar a informação do Evangelho. É para isso que o Espírito Santo nos enche, nos capacita, dando-nos ousadia, autoridade. Não é para gritar, pular, correr, marchar, rodar, cirandar, embolar dentro de igreja. Não é para estar dentro de culto de igreja, profetizando, revelando, decretando, dando visão, dizendo que Deus está usando, que Deus está determinando. Isso tudo é artimanha do diabo para tirar você do entendimento do Evangelho. Aonde o povo não tem Evangelho nesse ambiente de igreja, essas reuniões, o povo não é ensinado, não aprendem de Cristo. O povo vive esses movimentos que são distrações, tirando de você o conhecimento do Evangelho. Que Evangelho é esse que o povo está sendo instruído dentro das igrejas? Que prática de vida, de fé em Deus é essa que o povo está vivendo dentro das igrejas? Que devoção e consagração a Deus é essa? Que adoração a Deus é essa? Que culto são esses que o povo está vivendo dentro das igrejas, na formalidade religiosa, nas atividades e nos eventos, como se fosse para Deus? O Evangelho não ensina isso. Você tem que conhecer o que é o Evangelho. Para que o Evangelho esteja dentro do seu entendimento, iluminando
para você andar na vida com Deus verdadeiramente. Não é você estar dentro de nenhuma igreja evangélica, sacrificando sua vida dentro de tarefa, obrigações, trabalho, como se fosse para Deus te abençoar, como se fosse o meio da vida com Deus. Isso é mentira. Não é por meio de igrejas evangélicas que o homem é salvo e tem a vida com Deus. É por meio do evangelho no nosso interior, que é a luz que ilumina o poder de Deus para nos salvar, por onde temos a vida com Deus e encontramos salvação. É pelo evangelho que tem que estar dentro do nosso entendimento iluminando. Não é por igrejas evangélicas, onde você tem que estar dentro delas, escravizados, impedidos do conhecimento da verdade. É forte, é importante, é sério e é necessitado para você ouvir isso que está sendo aqui levado ao teu conhecimento. Você precisa ser advertido com essa advertência que está indo a você. Você precisa ser esclarecido com essa luz que está sendo levada a você nesse vídeo de instrução. Analise o conteúdo do que eu estou aqui ministrando e faça uma observação com o que Jesus ensinou. Nada disso que você está sendo ensinado, nada disso que você está praticando, nada disso que você está vivendo como regra de fé e prática para Deus, nada disso que você vive consagrando e devotando tua vida a Deus, não é o que o Evangelho nos orienta. Jesus não ensinou nada disso que vivem os católicos nas igrejas católicas. Jesus não ensinou e não orientou viver nada disso que vive os evangélicos nas religiões, nas igrejas evangélicas. Jesus não ensinou nada disso que vive os espíritas como princípio e valor de fé em Deus. Jesus não ensinou nada do que ensina os mormons dentro da igreja de mormons como valor e princípio de Deus para o homem viver para uma vida com Ele de comunhão. Jesus não ensinou nada do que ensina os testemunhos de Jeová dentro do salão do reino. Todas essas doutrinas dentro desses ambientes religiosos tira você da verdade. Heresias de perdição, doutrinas de demônios que é pregada para o povo dentro dos centros religiosos, porque o Evangelho de Cristo não está restrito nem centralizado dentro de nenhuma instituição religiosa. O Evangelho de Cristo está sendo anunciado em todo aquele que é discípulo de Cristo, que se converteu a Cristo. Cristo não colocou a responsabilidade e não colocou o compromisso de pregar o Evangelho dentro de nenhuma religião. Foi em cada um de nós que Ele habita, que somos a igreja, que somos membros do corpo Igreja de Deus, corpo de Cristo. O Evangelho foi dado a incumbência de levar ao mundo a cada um de nós. Não é estabelecida dentro de um sistema religioso, na autoridade e na direção do líder. Isso é anátema. Isso é estratégia do diabo para tirar você do Evangelho, para impedir que o mundo seja conhecedor do Evangelho, porque o mundo está conhecendo preceitos e valores de religião. A pessoa se converte como se fosse a Deus na religião católica. Ele vai viver os preceitos e valores da religião católica. A pessoa adere e se converte, tornando-se um prosélito, como se fosse discípulo de Cristo dentro da igreja evangélica. Não é o evangelho que ele vai aprender. Ele vai viver os princípios e valores pregados pelos homens dentro das igrejas evangélicas. A pessoa se converte a uma religião de Mórmon para viver os princípios e valores da religião de Mórmon, como se fosse a vida com Deus para salvação. Ele está perdido. Porque dentro desses centros religiosos, dentro do sistema religioso, o que opera é o reino das trevas, é a mentira que contraria a verdade de Deus e o Evangelho. Então, se você está buscando uma vida com Deus dentro do sistema religioso, seja ele católico, evangélico, espírita, budista, qualquer um que seja, você nunca vai encontrar a direção com Deus, não vai ter o conhecimento da verdade
e vai continuar apartado de Deus, andando na mentira. E o pior de tudo, o diabo faz você pensar que está na verdade. Você negando a verdade, vivendo a mentira, o diabo faz você pensar que é de Deus e está na verdade. Cuidado, irmão. Examine-se a si mesmo. Se a tua fé está dentro do princípio do Evangelho. Porque se não tiver, tu não pode se salvar. Foi Paulo que disse isso, advertindo aos coríntios. Se não tiver no Evangelho, não pode se salvar. 1 Coríntios 15, 2. Então, cuidado. O Evangelho não é isso, não. Jesus não estabeleceu uma religião, um caminho de vida formal de igreja, para ninguém estar nele, para ninguém encontrar ele. O caminho é o próprio Jesus. O Evangelho não é um conjunto de regras, de normas, de princípios e valores de nenhuma igreja ou religião estabelecida pelo homem. O Evangelho é a informação de Deus para a humanidade ter o conhecimento da verdade, por onde vão chegar a Deus e ser libertos. Isso é o Evangelho. Uma informação, não um conceito religioso de credos, de dogmas, de princípios, de valores, de preceitos colocados pelos homens. Não foi isso que Jesus estabeleceu. Jesus não estabeleceu os seus discípulos a escravizar sua vida centralizadas dentro de nenhum ambiente religioso igreja. Nem católica, nem espírita, nem budista, nem mormon, nem testemunho de Jeová, nem religião nenhuma. Jesus não orientou seus discípulos a viver centralizado na vida de devoção a Deus por meio e dentro de nenhuma igreja na direção, na autoridade, no domínio do homem, que diz que é autoridade espiritual. Jesus não ensinou isso. Quem colocou essa mentira foi o diabo, que vem ao longo dos séculos prendendo multidões, milhões e milhares de pessoas, impedindo-as do conhecimento da verdade, fazendo elas a manter-se e viver na incredulidade, negando a verdade. Jesus não estabeleceu ninguém a escravizar sua vida, consagrar e devotar sua vida a Deus por meio de nenhuma religião ou igreja. Jesus não estabeleceu nenhuma igreja como verdade, como caminho. Não é dentro de igreja que você tem que estar. É em Cristo. E a palavra de Cristo é em você. O que é que os pastores dizem hoje? Não, tem que estar na igreja. Essa é a igreja de Deus. Você tem que ter cuidado para não sair da igreja. Você tem que estar na igreja. Você não pode deixar de buscar a Deus. Venha para a igreja. Olha o que o diabo faz. Esse princípio de igreja faz você desviar de Cristo, desviar do alvo, se perder do caminho. Mas o diabo faz isso de uma forma sutil. Não venha para a igreja, porque aqui Cristo, Ele está para você adorar Ele. É mentira. Jesus não está restrito, nem é propriedade, e nem produto de nenhuma igreja ou religião. A igreja de Jesus que ele habita é nós, que estamos nele, e a palavra dele é em nós. Não é um estabelecimento, não é uma instituição. E isso faz o povo perder o entendimento do que o Evangelho ensina e andar no anátema de consagrar suas vidas a Deus por meio de Cristo e da palavra dele. Consagram sua vida à igreja por meio de sacrifício, obra e tarefas e atividades, vivendo o ativismo religioso, subjugado ao legalismo religioso. Meus irmãos, isso é muito sério. Quantos que diz que é homem de Deus está pregando essa verdade, condenando a mentira? Quantos estão expondo a verdade dessa forma? É poucos, porque a maioria está corrompido no sistema. E todos querem viver a conveniência do sistema. Eles não querem perder a vida nos seus centros religiosos, anátemas, onde estão perdidos de Deus, adorando a Deus em vão e com uma fé reprovada, porque não estão no princípio do Evangelho, não estão andando com o entendimento do Evangelho, a luz de Deus que ilumina o nosso entendimento. Essa luz que o diabo já apagou
do entendimento de muita gente, porque ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não contemple a verdade do Evangelho. É o que está revelado a palavra. E o povo hoje centraliza a sua vida com Deus, não é em Cristo, por fé, na palavra dele. É nas igrejas, por obras e prática religiosa. Cuidado, cuidado. Vá conhecer o Evangelho para você ser liberto pelo poder de Deus, que é o Evangelho. Não é nenhuma igreja, não é culto de igreja, não é pregação de nenhum líder de igreja, é o Evangelho, que está sendo pregado por aqueles que têm compromisso com o Evangelho, pelos discípulos de Cristo, não pelos pregadores de igreja. Os pregadores de igreja, os discípulos de igreja, os profetas de igreja, os homens que dizem que é de Deus dentro de igreja, estão pregando os princípios malditos de igreja, de religião, não do Evangelho. Cuidado, sai do meio deles.